Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Antônio e eu estou vindo aqui hoje para fazer essa gravação da nossa aula de hoje, né? Hoje, dia 12 de maio, é uma aula em que muitos dos colegas de vocês, pelo motivo de estarem na escola, não conseguiram comparecer à aula online, né? Então a gente vai explicar aqui como que vai funcionar essa atividade e qual o objetivo da nossa aula, tá? De forma bem objetiva e resumida. Então, caso surja algum tipo de dúvida, algum tipo de sugestão com relação, inclusive, ao vídeo gravado, por favor, entre em contato comigo no WhatsApp para que a gente possa solucionar o problema de vocês, tá certo? Lembrando que o link que está disponível aí, que nós estamos acessando nesse momento, ele estará disponível na descrição do vídeo, certo? E também estará disponível lá no grupo do WhatsApp de vocês, na turminha do segundo ano, beleza? Então vamos lá. A aula de hoje era para a gente conversar um pouco, a respeito de como os blocos eles funcionam e como eles se encaixam, certo? A gente precisa tomar cuidado na hora de construir o programa, na hora de construir as nossas estruturas, né, de programação, que eles têm uma ordem correta, certo? Tem uma ordem correta em que esses blocos eles devem se unir, que eles devem se encaixar. O primeiro lugar que a gente tem que se preocupar é isso, certo? É que da mesma forma em que, como a gente já conversou em outros momentos, nós fazemos ações, nós fazemos situações, né? Nós participamos de situações no nosso dia a dia em que uma ordem correta dos passos faz sentido, ela precisa existir. Aqui no nosso programa, no nosso joguinho, isso não é diferente, certo? A gente precisa fazer com que essa ordem dos comandos seja correta, seja adequada, para que a gente consiga realizar o desafio da melhor forma possível. É importante a gente lembrar também que nessa forma de programação, nós temos vários caminhos diferentes em que a gente pode seguir, certo? Então vejam bem o seguinte, percebam que nesse mapa que está aqui ao lado, nós temos vários quadradinhos, né? Inclusive, mesmo as formas que não estão com quadrados, se vocês observarem bem, ela tem uma linha bem fininha aqui, que indica que ela está ocupando um quadrado inteiro, certo? Então o que vai acontecer? A gente vai entender neste sentido aqui do que o programa está dizendo para a gente, que cada passo que o passarinho vai se mover equivale a um quadrado, certo? Então aqui é como se a gente fizesse uma malha aqui, né? Como se tivesse um tabuleiro aqui bem grande com vários quadradinhos. Esses quadradinhos aí representam o espaço onde esse personagem do Angry Birds, aí eu tenho certeza que vocês conhecem, ele deve se mover, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa observar aqui nessa atividade, né? Que é a atividade desafio que seria passada hoje aqui para vocês. Primeira coisa, esse lado esquerdo em que vocês estão vendo é a área onde o personagem principal, o Angry Bird, ele vai precisar se mover para destruir aqui, para eliminar esse porquinho que é o inimigo do Angry Bird, certo? Logo em seguida aqui embaixo nós temos dois botões. Vocês só vão se preocupar aqui com o botão executar, tá? Então o que acontece? Todas as vezes que vocês lançarem os blocos de programação aqui na nossa estrutura, a gente vai já ver como isso funciona. Para que esse programa funcione, a gente precisa executá-lo aqui, né? Executar apertando este botão, tá certo? Outra informação importante é que deixa eu ver quantos são, 14 níveis que nós temos do nosso desafio, todos eles possuem instruções, certo? Então é preciso que a gente tome cuidado e atente a alguns detalhes que vão aparecer aqui. Ó. Primeiro, essas instruções elas estão dadas aqui em cima, né? Ele diz, ó, brinque com estes blocos para ver o que eles fazem, o pássaro fazer. E logo em seguida ele diz, leve o pássaro até o porco para completar este nível, certo? O que precisa a gente atentar aqui? Primeiro, teve dificuldade em fazer? Vem aqui na lâmpadazinha, ó. Tá vendo a lâmpada? E perceba que ela tem o número 2 aqui na lâmpada. Se a gente clicar, ele vai dar uma dica. Ele vai perguntar se você quer uma dica. Você aperta aqui sim e ele vai dar a primeira dica, né? Conecte os blocos ao bloco quando executar. Aqui está o bloco quando executar para fazer o pássaro se mover. Percebam o seguinte, todo programa, todos
os programas, sem exceção, eles precisam de um bloco de início, eles precisam de uma forma de iniciar a programação. Sem esse bloco, ele não funciona. Então aqui vocês não precisam nem se preocupar com isso, já está o bloquinho de programação já adicionado aqui. Se quiserem ver outra dica, apertem novamente na lâmpadazinha, percebam que tem o número 1, tem mais uma dica sobrando que eu não vou mostrar, eu vou deixar para vocês, caso precisem, virem até aqui e ler. Caso vocês leiam o comando e não compreendam exatamente o que quer ser dito, estão com dificuldade de ler, tem mais uma dica legal aqui para vocês poderem perceber como entender melhor esse desafio. Então aqui ao lado, onde está a pontinha do meu mouse, ó, a gente tem um botão azul, tá vendo que ele fica azul quando eu passo a mãozinha em cima, ó. Então quando a gente clica aqui no play, o próprio site ele vai ler para você todo o comando para que vocês não fiquem perdidos, beleza? E como funciona o desafio? O que a gente precisa fazer nesse desafio, né? A gente precisa levar o nosso Angry Bird até o porquinho. Como? Lembram que eu falei para vocês que a gente precisa contabilizar quantos quadradinhos a gente tem aqui, né? Lembra inclusive que isso aqui foi questão de prova, né? Isso aqui, uma questão da nossa prova foi muito parecida a isso aqui. A gente só vai replicar agora utilizando programação de verdade, tá? Então prestem atenção aí as etapas como elas vão acontecendo. A gente fez no papel e agora nós estamos passando para o programa. Então vocês vão programar. Os comandos que estão disponíveis para a gente estão aqui, ó. Cima, baixo, direita e esquerda, tá certo? A gente pode indicar também esses comandos pelas letras N, S, L e O, que indicam norte, sul, leste e oeste, certo? Que são as nossas indicações geográficas, tá? Então vamos lá. Aqui eu preciso fazer com que o meu Angry Bird se mova. Vou fazer o primeiro exemplo. 1, 2, 3. Em qual direção? É para cima, é para baixo, para a esquerda ou para a direita? Então, como a gente precisa se mover para baixo, então eu vou escolher a setinha aqui para baixo e vou colocar 1, 2, 3. Finalizei o meu comando, encaixei todas de forma adequada aqui ao meu comando inicial, que é o quando executar, que é o play, que está aqui. Então, nesse momento, eu posso simplesmente executar o desafio, certo? Lembrando o seguinte, professor, eu coloquei o bloco errado, como é que eu faço para apagar? Você vai escolher o bloco que você colocou, vamos dizer que eu coloquei o primeiro errado aqui, você vai arrastar ele. Só que olha só o que acontece. Eu arrastei tudo junto, eu não quero que isso aconteça. Então, percebam o seguinte, se eu arrasto de cima, ele arrasta tudo. Porém, se eu arrasto do segundo, ó, ele descola. E do terceiro, ele descola dos outros dois, certo? Então, sempre separem para poder remover, né? Vocês podem clicar e arrastar para fora, para que vocês consigam adicionar novos comandos, certo? Então, novamente, ó, sul, sul, executar. Então lá vai o nosso personagem, ele destrói e passa de nível, certo? A gente clica em continuar e ele vai para o nível 3. Beleza? Aqui no nível 3 ele fala sobre um labirinto e tal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no vídeo, seria bacana. Aqui no primeiro passo também tem um vídeo falando sobre os desafios, certo? Introdução do Code Studio, que é o programa. Esse programa aqui ele foi um programa desenvolvido pelo MIT em parceria com a Microsoft. Eles têm um cuidado muito grande e o incentivo dos jovens para que eles aprendam programação, tá? Então é muito bacana vocês verem esses vídeos aqui. Mas vamos focar aqui nos nossos desafios. Então vamos para o número 4 aqui. Percebam também o seguinte, ó, à medida que a gente vai resolvendo os desafios, a bolinha vai ficando verde. Então aqui é para ficar verde também se eu assistir o vídeo, e aqui é para ficar verde também se eu assistir o vídeo. Beleza? Então aqui, ó, mais uma vez, temos aqui todo o campo em quadradinhos. Já dá para perceber por referência, né, que cada quadradinho, cada passo é um quadrado para alcançar o porquinho. Certo?
Detalhe, pessoal, detalhe muito importante aqui, muita atenção, por favor. Essa forma que vocês estão vendo o programa na tela aí do vídeo, ela está assim disponível apenas no computador, certo? No celular é possível sim acessar o joguinho, certo? É possível você fazer esse joguinho, esse desafio através do celular sem problema nenhum. Porém, atentem ao seguinte detalhe, por favor, atentem ao detalhe que normalmente, naturalmente, nós acessamos, nós utilizamos o nosso celular, a tela do nosso celular, na posição vertical, né? Onde ele está em pé. Eu acredito que vocês estejam entendendo a referência que eu estou querendo dar. Neste caso aqui, o nosso jogo ele vai apenas funcionar quando o celular estiver colocado na forma horizontal, certo? Então, detalhe muito importante, aconteceu hoje de manhã com outra turma. Quando vocês forem colocar o celular na horizontal e ele não virar para a horizontal, pessoal, desculpa o barulho que está acontecendo, de repente começou a chover aqui, tá? Mas continuando, se vocês colocarem o celular na horizontal e ele não ficar na horizontal, quer dizer que vocês precisam ativar o giroscópio, né, o sensor de giro do celular de vocês, certo? Então, normalmente eles estão lá naquela barrinha de notificação quando você passa o dedinho. Você passa o dedo e ele deve estar lá para você ativar o giro automático do celular, tá bom? Você ativa essa função ou desativa, né? Eu não sei como vai aparecer aí, eu acredito que geralmente na verdade é ativar. E aí ele já vai estar pronto para usar no celular, certo? Lembrando o seguinte, que essa barrinha aqui de comandos, que vocês verão aqui, ela vai estar pela metade, porém vai ter uma barrinha de rolagem aqui ao lado, isso no celular, certo? Em que vocês podem tranquilamente buscar cada um dos comandos ao rodar essa barra de rolagem, beleza? A última dica que eu dou para vocês finalizarem o desafio é o seguinte. No nível 2, que era o nível inicial, era o nível de exemplo, ele não mostra isso. Mas no nível 4 ele já mostra, ó. Aqui nessa abinha roxa que aparece aqui bem grande, ó, vai até o final da tela, ele diz o seguinte, ó, área de trabalho 3/4 blocos, certo? Quer dizer o quê? Que eu tenho um limite de uso de 4 bloquinhos nesse espaço em branco, que é a minha área de programação, e que eu já estou usando 3. Um é obrigatório, que é o quando executar, e 2 que já terminaram sendo adicionados aqui. Beleza? Eu posso adicionar outros, percebam que agora ele está em 4/4. Se eu adicionar mais um, 5/4, certo? Percebam que o 5 agora ficou meio laranja, meio vermelho. Isso quer dizer que você está passando no limite de blocos em que o desafio propõe para ser resolvido. Beleza? Então, se atenham ao limite de blocos para que vocês consigam finalmente passar de nível. Tudo bem? Outra coisa importante dizer é o seguinte, vocês vão perceber que a dificuldade ela é gradual. Quer dizer o quê? Que à medida que o tempo for passando, que vocês forem passando de nível aqui, os níveis vão ficando cada vez mais difíceis um pouquinho, certo? Até chegar ao limite do nível 14, que é esse que vocês vão ver agora na tela, tá? Em que vocês vão ter uma área totalmente livre para alcançar o porquinho, beleza? Uma informação importante que é legal deixar para vocês é o aparecimento desse novo bloco que vai surgir aí, tá? Esse bloco se chama repita e ele funciona da seguinte forma, tal como diz o comando repita, ele vai repetir a quantidade de vezes que é indicada no número aqui, certo? Dentro deste espaço. Então vamos lá, o que eu posso fazer? Eu posso dizer agora para o meu Angry Bird se mover agora para o lado esquerdo, certo? E aqui, da forma como está configurado o nosso programinha, ele está dizendo que quando executar, ele vai repetir 3 vezes, ó, perceba o sinal de repetição. Vai repetir o que 3 vezes? O passo para a esquerda, certo? Então, eu posso alterar esse valor? Eu posso mudar esse númerozinho aqui? Posso sim, ó. Eu posso clicar aqui e ele vai me dar a opção de repetir até
10 vezes, certo? Percebam também uma coisa legal. A gente fez esse programinho aqui, ó, que ele usou apenas 2 blocos, né? Mas se eu for fazer esse comando aqui, ó, de 3 blocos, ele tanto fica grande, quanto termina utilizando mais espaço. Olha a diferença desse bloquinho aqui para esse monte de bloquinhos aqui, né? Então avalie aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só como muda o programa, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes para a esquerda. Eu vou substituir isso aqui tudinho, ó, esse trambolhão aqui, eu posso substituir apenas pelo bloco repita 6 vezes. Olha só a diferença do tamanho do programa, tá? Então facilitem a vida de vocês, compreendam como funciona o bloco repita. Esse bloco repita é muito importante por vários motivos, mas principalmente para poder diminuir o tamanho e a praticidade, né? Aumentar a praticidade do programa, mas também ele serve como bloco de funcionamento de sensores, que isso aí a gente vai ver lá mais para frente, tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Esse desafio ele serve para 2 objetivos em particular. Primeiro, para a gente praticar como acontecem os encaixes. E segundo, para a gente praticar como realizar a programação utilizando blocos. Tá? A gente já vem fazendo essa utilização esse método de programação já há algumas semanas. Então, continuem praticando. Aqui a gente tem a introdução de um bloco novo chamado bloco repita. E aí fica sempre o aviso de que caso ocorra alguma dúvida, podem entrar em contato, fiquem à vontade, que assim que possível eu irei responder, irei colaborar com todos vocês para o andamento da atividade, tá ok? Então, muito obrigado pela atenção, eu espero que vocês se divirtam com a atividade, um abração para vocês, fiquem em paz, cuidem da saúde, usem máscara, valeu, tchau, tchau!